Olá, meu nome é Bruno Dubê, eu sou procurador do Estado do Rio de Janeiro e presidente da APERJ, Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro. A criação desse canal tem como objetivo promover discussão para o meio jurídico e para o público em geral e, principalmente, divulgar a todos o papel desenvolvido pela Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro e, por igual, da Procuradoria-Geral do Estado. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui, no primeiro programa da APERJ TV, meu amigo e professor Flávio de Araújo Willemann. Ele que é procurador há mais de 12 anos, ingressou na casa no 12º concurso para o cargo de procurador do Estado, ocupou a chefia de diversas especializadas da casa, nos últimos 8 anos ocupou a chefia da Procuradoria de Serviços Públicos e hoje atua como desembargador do Tribunal Regional Eleitoral no cargo de advogado. Flávio, é um prazer tê-lo aqui. Eu queria bater um papo com você e queria que você dissesse para os nossos telespectadores como você resolveu se tornar procurador do Estado. Primeiro, agradecer o convite, parabenizar a Associação dos Procuradores pela iniciativa. Para mim, uma honra. Eu que já fui diretor da APERJ por 3 mandatos. Ser procurador do Estado sempre esteve no meu norte de vida profissional, desde os tempos da faculdade quis ser procurador do Estado e em 2000, quando fiz o concurso incentivado por um procurador do Estado aposentado, Fernando Campos de Arruda, tive a felicidade de passar no concurso e daí começar a minha vida dentro dessa instituição a qual tenho o maior prazer e honra de atuar. Flávio, no dia a dia da PGE a gente se depara com inúmeras situações, umas inusitadas, outras mais interessantes. Queria que você compartilhasse conosco 2 experiências da sua vida profissional aqui na PGE. Ao longo de 12 anos, um procurador do Estado se depara com uma miríade de casos e fatos envolvendo o Estado e que, ora, são fatos dramáticos para a sociedade, ora fatos engraçados. Eu diria que, para citar 2 casos, um caso emblemático da minha atuação como procurador do Estado, aconteceu ainda no ano de 2008, se eu não estou enganado, quando uma falta no fornecimento de gás para empresas e gás veicular, o Estado do Rio de Janeiro se viu à beira de um colapso e a Procuradoria-Geral do Estado foi chamada a ajuizar uma ação para restabelecer o fornecimento de gás no Estado do Rio de Janeiro. Eu tive a honra de estar presente no momento e fazer parte da equipe do Estado, da equipe de procuradores do Estado que defendeu o Estado do Rio de Janeiro durante uma madrugada inteira, num plantão judiciário, e fez com que o fornecimento de gás fosse restabelecido à população e às empresas que atuam no Estado do Rio de Janeiro. Uma outra causa importante diz respeito a uma ação ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro em face da ANP para obrigar a ANP e a Petrobras a repassarem a participação especial a que o Estado tinha direito por força de extração de petróleo na Bacia de Campos, algo que representou um incremento de receita financeira na economia do Estado de mais de R$1 bilhão. Então, destacaria esses 2 casos como sendo 2 casos de relevância, ora institucional e social e ora financeira para os cofres do Estado que eu tenha atuado nos últimos 7 anos na Procuradoria. Você tocou em 2 processos que saem da esfera usual, do dia a dia usual dos procuradores do Estado, que normalmente atuam na defesa do Estado. Eu queria destacar dois trabalhos que trabalhamos em conjunto. Queria que você contasse para a gente a ação promovida em face do Google e também a ação que nós representamos os interesses do Tribunal de Justiça junto às instituições financeiras. São duas importantes atuações da Procuradoria-Geral do Estado. A primeira delas, mencionada por você, uma ação, até onde tenho conhecimento, inédita aqui na Procuradoria, em que o Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma demanda para
obrigar a empresa Google a interceptar ou a proteger determinados conteúdos divulgados no site Orkut que fomentavam a venda de drogas, essas informações fomentavam abuso sexual com menores de idade, brigas de torcidas de futebol rivais e, sobretudo, a ostentação do comércio de armas no estado do Rio de Janeiro. E obtivemos êxito, sucesso, a partir de uma atuação integrada com a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, para obrigar o Google a criar filtros que, de alguma forma, coibissem pessoas à prática desse tipo de crime via internet. Hoje, acredito eu, que essa rede de relacionamentos, o Orkut, não mais tem tanta fama como existiu no passado, mas no momento foi um instrumento importante para diminuir e coibir a prática de delitos no estado do Rio de Janeiro. Com relação à atuação do Estado na defesa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi algo inovador também nos últimos 8 anos, porque o Tribunal de Justiça praticamente descobriu a Procuradoria como um instrumento de defesa dos interesses daquele tribunal, daquele poder do Estado do Rio de Janeiro. E fomos chamados a intervir numa disputa importante envolvendo o Tribunal de Justiça e um banco oficial, o Banco do Brasil, que brigavam pela custódia ou pela remuneração da custódia de valores de depósitos judiciais que estavam a cargo daquele banco. E o Estado do Rio de Janeiro foi feliz nessa ação. O Poder Judiciário pôde renovar a sua contratação com o Banco do Brasil e ter uma participação maior de valor daquele recurso que era administrado pelo Banco do Brasil, e com isso pôde investir na melhoria do acesso à justiça da população que buscava e busca o Poder Judiciário. Você desempenha também outro tipo de atividade profissional. Recentemente foi empossado no Tribunal Regional Eleitoral. Eu queria saber, estamos às vésperas de um pleito eleitoral, como está sendo a sua experiência naquele tribunal? Além da Procuradoria, o meu cargo, eu sou procurador do Estado do Rio de Janeiro, após aprovação em concurso público, e recentemente tive a oportunidade, estou tendo a honra de exercer o cargo de desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Há 6 meses, desde fevereiro último, exerço essa função, cumulativamente com a função de procurador do Estado. E está sendo um grande desafio na minha carreira profissional participar de um debate jurídico eleitoral no Estado do Rio de Janeiro, numa eleição acirrada, numa eleição muito disputada, com diversos embates jurídicos. Está sendo um amadurecimento grande na minha carreira, poder decidir num órgão colegiado, dividir, fazer parte de uma decisão. Eu sou um entre 7 pessoas que decidem, e isso, sem dúvida, eu não tenho a menor dúvida, que constitui algo que engrandece não só a mim, pessoalmente, mas também a Procuradoria, acredito, por ter lá um representante, uma pessoa que está desempenhando uma função importante para a democracia do Estado do Rio de Janeiro e do país. Flávio, você foi diretor da Aperj por 3 mandatos, 3 gestões, e sempre acompanhou de perto o trabalho da Aperj e o trabalho da ANAP. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito do nosso trabalho, da luta que a Aperj vem assumindo juntamente com a ANAP em prol da aprovação no Congresso Nacional da PEC 82, a famosa PEC da probidade, que destina e concede autonomia às entidades integrantes da advocacia pública. Durante os 3 mandatos em que eu estive atuando ao lado dos presidentes da Aperj, como diretor da Aperj, fui testemunha da briga de todos os presidentes pela autonomia administrativa, financeira da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro e da atuação com independência técnica. Conseguimos aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro alterar a Constituição do Estado do Rio de Janeiro
para que a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro gozasse dessas prerrogativas. Mas é preciso que esse movimento ganhe corpo nacionalmente para que a instituição Advocacia Pública tenha essas prerrogativas em suas cartas. E aí a Associação Nacional de Procuradores de Estado, nos últimos 3 anos, se engajou definitivamente nessa luta, destacando a atuação do atual presidente Marcelo Terto e do nosso diretor Bruno Azan, que atua brilhantemente lá em Brasília e está à frente, junto com o presidente Marcelo Terto, desse projeto. Vejo como algo importantíssimo, como um divisor de águas para a boa defesa das instituições de Estado pelas procuradorias públicas, porque não faz sentido as demais carreiras de Estado, a magistratura, o Ministério Público e a Defensoria terem essa autonomia para poder se organizarem e se aparelharem de forma correta, e a instituição encarregada de fazer a defesa do Estado, dos interesses do Estado em juízo, ficarem aquém das demais instituições aqui ora mencionadas. Então, vejo como algo de grande importância para a defesa do interesse público. No outro plano, a gente sabe que a Procuradoria e os procuradores estão muito próximos do gestor, dos administradores e principalmente do governo democraticamente eleito. Qual é o seu entendimento a respeito da importância da PGE para um governo democraticamente eleito? A advocacia é uma função indispensável à administração da justiça. A advocacia de Estado, a função dos procuradores de Estado, tem a regulação própria na Constituição da República e é a nossa função fazer um controle interno de legalidade dos atos da administração e defender os interesses do Estado em juízo quando esses interesses se mostrarem legítimos e respaldados pelas leis e pela Constituição da República e pela Constituição do Estado. Acredito que quanto mais próximo um procurador do Estado estiver da gestão administrativa do Estado, melhor será para a administração pública e para o Estado como um todo. As chances de controle de irregularidades e de ilegalidades aumentam essas chances. Mas eu advogo uma tese que não cabe apenas ao procurador de Estado fazer controle de legalidade. Não cabe ao procurador de Estado substituir o administrador nas escolhas políticas a serem implementadas por quem lhe conferiu e outorgou poderes, que é o povo. Mas muitas das vezes caberá ao procurador uma análise restritiva, negativa, de que a conduta não atende aos anseios da sociedade, não atende aos anseios de legitimidade, cabendo a ele, por consequência, auxiliar o gestor, aquele que foi democraticamente eleito, a buscar novos caminhos para atender o mesmo objeto, para chegar à mesma finalidade. Flávio, quais são os nomes que te inspiraram ao longo da sua trajetória e que até hoje te inspiram aqui dentro da Procuradoria-Geral do Estado? Eu havia mencionado numa pergunta anterior que desde os tempos da faculdade, que já são distantes dos meus olhos, eu queria ser procurador do Estado. E a primeira pessoa que me inspirou a seguir a carreira de procurador do Estado é um procurador do Estado aposentado, de nome Fernando Campos de Arruda, com quem eu trabalho até hoje, fora da Procuradoria. Está com 85 anos de idade, era um exemplo de profissional, um exemplo de procurador do Estado. Exerceu aqui assistente da chefia da Procuradoria do Pessoal por 17 anos, junto com outro grande procurador do Estado, chamado Cavalcante Maia. E eu trabalhava com ele no escritório e tinha a intenção de seguir os passos que ele seguiu e de me tornar procurador do Estado. Ainda nos tempos da faculdade, tive o prazer e a honra de ser aluno do professor Marcos Juruena Vilela Souto, que não mais está entre nós, mas que foi o outro grande mentor, a outra grande referência a ser seguida aqui dentro da Procuradoria-Geral do Estado. Então, nesses 13 anos, quase 13 anos que eu atuo como procurador do Estado,
essas duas pessoas são as minhas referências aqui na Procuradoria. Exemplos de caráter, de atuação firme, de dedicação e de devoção à causa pública pela veste da Procuradoria-Geral do Estado. E como você conheceu o nosso colega aposentado, Fernando Arruda? Nossa, aí me remete ao ano de 1993, quando comecei a trabalhar com ele no escritório, vindo do interior do estado. Eu sou do interior do estado, de uma localidade chamada Santo Eduardo. Quando cheguei ao Rio de Janeiro com 17 anos, fui ser office boy do escritório dele. E naquela época ele era procurador do estado, na ativa, e durante esse tempo todo, desde 93 até hoje, trabalho com ele. E o Fernando é um segundo pai, e foi a pessoa que mais me incentivou a fazer o concurso da Procuradoria, quando nem mesmo eu acreditava que seria capaz de passar, por conta da dificuldade de todos conhecida que é o nosso concurso público para ingresso na carreira. Nós aqui no estado do Rio de Janeiro temos a prerrogativa de podermos exercer a advocacia no âmbito privado. Essa é uma realidade que ao longo do tempo vem se repercutindo em outros estados da federação. Atualmente a ANAP publicou um estudo informando aos seus associados que 21 estados da federação concedem aos seus procuradores o direito, a prerrogativa de poderem exercer, fora da atividade relacionada à advocacia pública, a advocacia privada. Como você enxerga o exercício da advocacia privada por um advogado público? Enxergo como algo muito positivo, desde que exercida com limite e com a observância de que essa advocacia privada tem que ser algo que se revesta de caráter subsidiário à atuação do procurador do Estado. E vejo como algo positivo porque possibilita que o procurador do Estado se oxigene com matérias e com discussões jurídicas que naturalmente não são vistas aqui dentro da Procuradoria, e possibilite a esse procurador do Estado uma visão mais ampla de um conceito de advocacia, que não aquela advocacia em que ele muitas das vezes está restrito à atuação enquanto procurador de Estado. Mas, repito, se fosse algo ruim para a instituição, para o Estado, não estaríamos num crescente de permissão de outras procuradorias terem esse mesmo benefício que a Procuradoria-Geral do Estado possui por força de lei e da Constituição do Estado. Mas, volto a dizer, na minha opinião, o exercício da advocacia privada é algo importante, mas deve ser sempre subsidiário à atuação de um advogado público enquanto procurador do Estado. Se houver o mínimo de conflito, ele não deve prosseguir com o seu munus privado. Flávio, como você definiria a importância da APERJ para o dia a dia do procurador e da própria instituição? A APERJ é fundamental na vida dos procuradores do Estado. Não só pelo suporte social que concede e confere ao Corpo de Procuradores do Estado, como os congraçamentos que acontecem ao longo dos anos, que fazem com que os procuradores se encontrem mais socialmente fora do ambiente de trabalho, como os seminários, como os congressos e os demais eventos, festas de final de ano, mas também e sobretudo porque sem a APERJ os procuradores se sentiriam como ilhas isoladas na defesa do interesse de toda a instituição, de toda a categoria, de toda a carreira, de todos os membros da carreira de procurador de Estado. A APERJ tem conseguido fazer isso muito bem ao longo de sua história, com os seus diversos ex-presidentes, e passando pelas lutas por melhorias de condição de trabalho físicas até as grandes brigas por restabelecimento de direitos suprimidos, muitas das vezes pelo próprio Estado, e pela paridade remuneratória com as demais carreiras. A APERJ é fundamental na vida dos procuradores do Estado, na minha opinião, sobre esses dois enfoques. O enfoque social, de agregação dos procuradores,
fora do seu ambiente de trabalho, também na defesa intransigente dos interesses dos procuradores perante a própria instituição, perante o Procurador-Geral e também perante os demais poderes do Estado. O diagnóstico que a ANAP fez de todas as procuradorias pelo Brasil, nós podemos constatar que 11 estados da federação possuem a prerrogativa, o direito de licenciar 2 membros da sua estrutura, um para a associação local e um para a associação nacional. Como você enxerga essa iniciativa desses estados de modo a repercutir no trabalho a ser desempenhado pela PERJ? Isso é algo que tem que estar na ordem do dia, algo que tem que acontecer o mais rápido possível, porque, como eu havia mencionado, a função de um membro, de um presidente de uma associação de classe, como a PERJ e como a ANAP, muitas das vezes tem a árdua missão a árdua e necessária missão de realizar um contraponto com o chefe da instituição, que é o Procurador-Geral do Estado. A árdua, necessária e gratificante missão de representar a instituição perante outros poderes e perante outros estados da federação e também em Brasília. E muitas das vezes essa atividade cria conflitos. E para que a associação atue de forma mais confortável, para não usar o termo independente, porque é independente hoje, mas para que essa independência fique mais confortável, penso que é necessária a medida que coloque, que afaste de suas funções durante o período, durante o mandato, o presidente da associação, o procurador do Estado que se tornar presidente da associação e o procurador do Estado que vier se tornar membro da Associação Nacional, que tem sede em Brasília e cuja atuação é basicamente em Brasília durante toda a semana. Bom, Flávio, para finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado para aquele jovem advogado que deseja ingressar na Procuradoria-Geral do Estado e também para os nossos colegas. Presidente, agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse projeto pioneiro da PERJ e o recado a ser dado a estudantes de direito ou a advogados que queiram ingressar nos quadros da Procuradoria. Primeiro é estudar muito, porque o concurso é difícil, mas estudar com a certeza de que a consequência da aprovação é ter a felicidade de poder colaborar com a sociedade do Rio de Janeiro, defendendo os interesses do Estado do Rio de Janeiro, da sociedade carioca, de forma segura e com o respaldo de uma instituição séria, competente, sólida e que confere aos seus membros apoio e firmeza na atuação no desenvolvimento de seus mistérios aqui. Queria agradecer enormemente a participação do Dr. Flávio Willimann e convidar a todos a prosseguirem acompanhando as entrevistas da PERJ TV. Um forte abraço. Obrigado.